Sejam bem-vindas ao primeiro documentário em Portugal criado por mim que documenta o processo de reconstrução de uma marca pessoal em tempo real. Este é o primeiro dos 3 episódios que terá esta edição e aqui dentro já temos a marca que ocupará o lugar neste episódio de estreia. Ao todo foram 15 marcas inscritas e dessas 15 foi feita uma triagem, das quais tinham potencial para passar por esta transformação e as outras não. E eu selecionei 6 marcas que estão aqui dentro, portanto vamos ver qual é a marca Elevate que vai passar por todo este processo. Agora vou baralhar todos os papelinhos para tirar um à sorte. E a marca que vai representar o primeiro episódio do documentário Elevate é... Vou tirar uma à sorte. A marca da Marisa. A Marisa é uma CEO que já me acompanha há algum tempo, por isso eu fico muito feliz que seja a marca dela a escolhida. De qualquer das formas, todas as outras marcas são incríveis, com CEOs maravilhosas que terão a oportunidade de se voltarem a inscrever nos próximos meses. Por isso, sem mais demoras, vamos lá reconstruir a marca da Marisa. Hoje começa oficialmente a reconstrução da marca da Marisa. A Marisa é gestora de redes sociais e para dar início já fui aqui também buscar o meu chá, que não pode faltar. Hoje vai ser o dia em que eu vou fazer o primeiro diagnóstico à marca dela e vou observar e analisar cada ponto de contacto que ela tem. Seja o Instagram, seja um biosite, seja uma landing page, o que for. Esqueço que sei de marcas pessoais, posicionamento, branding, esqueço tudo e coloco-me no lugar de quem vai decidir seguir a marca dela ou não. Assim que entro no Instagram da Marisa, consigo identificar de imediato que ela tem coerência visual e suponho assim que tenha uma identidade visual bem construída e uma paleta de cores coerente. No entanto, existe um padrão que eu tento sempre desconstruir, que é o chamado perfil perfeito. E ao olhar para aqui, sinto que a Marisa gasta demasiada energia e tempo a tentar ter um perfil perfeito e organizado. A mensagem também não está clara, existe um ruído porque a Marisa diz ser gestora de redes sociais, mas a promessa que entrega é que posiciona e transforma marcas pessoais em referências. E todo o conteúdo circunda muito à volta disto e não cria desejo sobre a gestão de redes sociais em si. Aqui é importante saber que são 2 conceitos e 2 trabalhos completamente diferentes. Portanto, mudaria com certeza a mensagem focando naquilo que ela quer fazer, que é gerir as redes sociais, ou trabalhar com marcas pessoais. E em relação a um link de redirecionamento não há muito a dizer, porque não existe. Visualmente, aqui há várias coisas que eu vou falar mais à frente, mas que sem dúvida mudaria. Vou desmontar a marca da Marisa e para isso vou usar aqui o MindMaster, onde vou fazer mais ou menos uma análise SWOT interna para olhar com amplitude para tudo o que já existe e pode ser melhorado. A análise SWOT mapeia as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, mas eu não vou incluir as ameaças aqui na marca da Marisa e isto serve para perceber onde é que a marca já tem vantagem, o que é que está a travar o seu crescimento, onde é que ela pode crescer. E este é um dos meus objetivos, é trazer clareza para cima da mesa. Depois de eu ter analisado a fundo o Instagram da Marisa, que é o único material que eu tenho fora o YouTube, eu vi cada post, cada legenda, cada destaque, cada mensagem e consigo identificar as seguintes forças. A Marisa tem uma estética cuidada e coerente, apesar de eu querer trabalhar aqui o visual porque está muito padronizado. A Marisa tem alguns conteúdos de autoridade em circulação, no entanto, um perfil não sobrevive só com conteúdos de autoridade. Ela está presente, ela aparece em Reels e em fotos, apesar de não estar tão presente como eu gostaria. E tem alguns momentos de narrativas, por exemplo, desta fase da gravidez. Eu acho que é um ponto muito forte que ela tem neste momento, que eu coloquei até nas oportunidades de crescimento. Nas fraquezas encontrei 4 presentes no perfil atual da Marisa, que é a biografia incompleta e pouco direcional, falta o link direto para uma ação. Os destaques são pouco estratégicos, os nossos destaques são como um baú, no entanto eles têm que ter um objetivo e principalmente chamadas para a ação. Como eu falei há pouco, uma das fraquezas que a Marisa está a aplicar inconscientemente na sua marca é que a sua mensagem está confusa. Ela diz que transforma e posiciona marcas pessoais, no entanto, ela diz que é gestora de redes sociais. E como já disse há pouco, são 2 trabalhos completamente diferentes. E por fim, a última fraqueza é que o feed está muito editorial e sem fluxo de conversão claro. Ou seja, o conteúdo é bonito,
mas nem sempre tem um objetivo, seja um objetivo de gerar leads, seja um objetivo de conversão, seja o que for. Por fim, nas oportunidades, eu destaquei 3 das mais importantes. A primeira, converter a estética padrão em algo mais natural e real. Hoje em dia uma marca pessoal não pede mais conteúdo forçado, imagem forçada, pede realidade, bastidores, ok? A segunda oportunidade foi criar um infoproduto de entrada de lead magnet. Apesar de esta oportunidade não ter a ver propriamente com a estratégia de marketing, mas sim com a estratégia de negócio, eu coloquei aqui porque acho que é importante a Marisa começar a trabalhar um infoproduto de entrada. E por fim, a terceira oportunidade que eu encontrei na marca dela, que eu falei há pouco, é aproveitar o storytelling pessoal desta fase da gravidez e com isso, por exemplo, criar séries de conteúdo. A Marisa já chegou a fazer isto, no entanto ela parou e é uma excelente oportunidade de crescimento porque gera muita conexão, aproxima muito da sua audiência. Quando olho para a marca pessoal da Marisa, eu sinto que ela pede mais realidade, mais transparência, mais bastidores e é isso que eu queria ver. Eu queria ver o dia-a-dia dela sendo mãe, sendo empreendedora, sendo mulher, como é que ela faz a gestão do seu dia-a-dia com os clientes, ou mesmo a trabalhar em algo, seja na criação de um infoproduto ou no melhoramento de um serviço. Agora, tendo este quadro da análise SWOT completo, eu já consigo estar mais dentro da marca da Marisa e criar e ajustar o que realmente é necessário. Hoje está um dia chuvoso outra vez e este ambiente aqui do documentário está a tornar-se familiar. Hoje vamos falar sobre posicionamento e eu nem acredito que durante tanto tempo posicionamento foi quase visto como uma fórmula. Tinhas que acordar quase todos os dias às 6, 7 da manhã, beber café numa caneca Stéric, mostrar que tinhas uma rotina quase perfeita e o melhor, dizer bom dia nos stories todos os dias de manhã e transmitir que tinhas tudo sob controle. Mas olha, no fundo, eu sei que ninguém gostava de acordar cedo, dispensavam o café pela manhã e, sobretudo, detestavam a pressão de colocar bom dia nos stories todos os dias. E durante esse tempo, quem achava que não se encaixava nesse molde sentia que estava a falhar de alguma forma com a própria marca, ou mesmo que não tinha uma marca pessoal. Mas a verdade é que o mundo digital mudou, as pessoas mudaram e a forma como nos posicionamos também precisa de mudar. Posicionamento não é nem nunca foi sobre criar uma personagem. Posicionamento é sobre dar forma à tua verdade de forma estratégica, de forma autêntica e principalmente coerente. E também não é sobre mostrar tudo da tua vida pessoal, não precisas de mostrar cada passo que tu dás na tua vida pessoal, mas sim mostrar o essencial, aquilo que transmite os teus valores, aquilo que transmite o teu propósito, a tua verdade, a tua visão, de forma a que a tua audiência reconheça isso. E o que uma marca pessoal pede hoje não é mais vulnerabilidade forçada. Hoje em dia uma marca pessoal pede mais consciência, mais presença, de mais marcas reais, de mais mulheres reais que sabem quem são e o que estão a construir. E escrevam isto que eu vos vou dizer. Posicionamento não é uma prisão, é uma tradução. E é isso que eu vou fazer exatamente com a Marisa. Vou usar o MindMeister como espaço para reconstruir o posicionamento da Marisa e ao longo do documentário vou colocando então no Notion, que é o espaço onde a Marisa vai ter acesso aos pilares do método Elevate. Quando se diz assim, quero criar um posicionamento assim e assado, é importante entender que posicionamento não é escolher o que se quer mostrar, é saber quem se é e o que se está disposta a não ser. E poucas empreendedoras sabem sustentar o lugar onde querem estar. E posicionamento é exatamente isto. É sobre sustentar. A mensagem da Marisa está confusa, como disse no diagnóstico, por isso eu vou começar por criar a PUV dela, que é a proposta única de valor. Bem, o tempo está mesmo escuro, eu acho que vou fechar o store. Já fechei o store, está um bocadinho escuro, mas temos aqui a luz do candeeiro. Voltando aqui à proposta única de valor, ela define de forma clara o que a marca oferece que nenhuma outra oferece da mesma forma. No fundo, o que a diferencia da concorrência? E o que a marca da Marisa me está a comunicar neste momento, de forma inconsciente, é que faz de tudo um pouco, como já falei. Não tem uma especialidade e uma marca sem especialidade não é vista como autoridade, mas sim como uma executora comum. A PUV é a promessa da marca da Marisa e a resposta à pergunta: por que alguém escolheria a Marisa e não a outra empreendedora que faz o mesmo que ela? E ela une 3 pontos. Quem é que ela ajuda? Qual é o público-alvo da Marisa? E eu, no caso da Marisa, coloquei:
Ela acompanha e direciona mulheres empreendedoras que já têm uma marca, mas sentem que o Instagram não reflete o seu valor, nem conseguem comunicar de forma consistente. O segundo ponto é o resultado e transformação. Qual é a transformação que a Marisa vai fazer na vida dessas mulheres? E eu coloquei, a Marisa vai ajudá-las a assumir uma presença online coerente, atrativa e com conteúdo que gera resultados. E por fim, o terceiro ponto que faz parte da nossa PUV é através do quê? Qual é o método da Marisa? Qual é o diferencial dela? Eu coloquei acompanhamento estratégico mais gestão de redes sociais, adaptada, claro, ao estágio atual de cada marca. Por fim, a PUV da Marisa ficaria da seguinte forma. Acompanha empreendedoras a construírem uma presença nas redes sociais que reflete quem são, usando apenas o seu lifestyle e sem pressão. E mostrarem a sua marca com estratégia e resultados. Depois de entregar o manual de marca à Marisa, claro que ela pode ajustar a sua PUV para algo mais pessoal. A PUV é só um começo, porque para construir um posicionamento forte é necessário fazer um trabalho de autoconhecimento. E quando nós fazemos esse trabalho de autoconhecimento, nós acabamos por descobrir os nossos limites, as nossas crenças, os nossos propósitos, e ao saber isso nós conseguimos trazer essas mesmas bandeiras para a nossa marca pessoal. E parecendo que não, tudo isto vai criando uma personalidade de marca. As bandeiras que uma marca defende não são apenas adjetivos soltos, são afirmações fortes que uma marca defende como bandeiras num campo de batalha. Aquilo que ela não negocia, aquilo que ela defende publicamente e usa para atrair quem tem a mesma visão que ela. E como eu não sou Marisa e não posso fazer esse trabalho de autoconhecimento, eu identifiquei algumas bandeiras através da comunicação dela. A primeira bandeira que a Marisa levanta é: a gestão de redes sociais não se baseia em criar conteúdo, mas em transmitir a essência da marca em cada ponto de contacto. A segunda bandeira é que a qualidade é mais valiosa que a quantidade. Não é sobre publicar mais, nem todos os dias, mas sobre comunicar com intenção. E a terceira bandeira que a Marisa levanta é que a imagem vende. E por isso é uma prioridade. Estas três bandeiras representam os valores da Marisa. No entanto, ainda não estão bem vincadas. E levantar as nossas bandeiras não é um exagero, não é que seja demais. É posicionamento. É deixar bem claro na mente do nosso público o que é que nós defendemos com unhas e dentes, ok? É afirmar que a nossa marca tem princípios e não é só mais uma. Em resumo, aqui estamos a ver à superfície aquilo que se torna visível. Por trás disto tudo há todo um trabalho estratégico de clareza, de alinhamento, de direção, que define o DNA da marca. Isto é apenas o que o público vê. O resto acontece aqui, nos bastidores, através do método Elevate. No entanto, o posicionamento vai muito além disto. Mas estes foram os três principais pontos que encontrei na marca da Marisa que precisavam de clareza. Antes de começar a trabalhar a comunicação da Marisa, eu quero dizer que se o posicionamento é o esqueleto de uma marca, a comunicação é o tom, é o olhar, é a pele. E é aqui que tudo o que a Marisa acredita, tudo o que ela defende e quer representar se torna visível. E eu vejo aqui na comunicação da Marisa que está totalmente focada nos serviços que ela oferece e não na transformação que esses serviços fazem na vida das suas clientes. Provavelmente vocês já ouviram falar nisto N vezes, mas é 100% real. As pessoas hoje em dia já não compram serviços, já não compram infoprodutos. Elas compram conquistas, elas compram liberdade, estilos de vida, transformações, algo que beneficie as suas próprias vidas. E hoje em dia só se diferencia realmente quem entende isto. Eu encontrei novamente 3 falhas na comunicação da Marisa. E a primeira é a postura de CEO. E aqui não falo como a Marisa se apresenta, como ela fala ou como ela lidera, mas como ela torna isso um hábito pessoal na sua própria vida. Não é só transmitir que nós temos uma postura, é saber viver isso, é viver isso na nossa própria vida. A segunda falha é os rituais da marca, que são as rotinas e os hábitos que refletem os valores da marca da Marisa. Se ela for consistente com estes rituais, isto vai ajudá-la a criar uma identificação emocional com a sua audiência. E por fim, o copywriting. É saber como traduzir uma mensagem em conteúdo mais natural, mais envolvente, sem forçar a venda e sem cansar a audiência de estar sempre a apresentar conteúdo técnico de serviços e mais serviços. E antes da Marisa querer ser vista como uma CEO, ela precisa de agir como uma. Não no Instagram, quando aparece, mas nos bastidores.
nas pequenas decisões que ela toma. Este é um dos pilares que eu mais gosto de trabalhar com as minhas clientes nas consultorias Elevate, porque é aqui que nós conseguimos trabalhar não só o lado profissional, mas também o lado pessoal e entender que postura não é só gostos, não é só estar à frente de uma câmara tipo robô. Não. Postura é linguagem e cada vez que uma mulher decide liderar a sua própria marca, ela muda a forma como a sua audiência a vê. E quando eu começo este processo com elas, elas quase que ainda pedem permissão para existir no digital e para aparecer. Mas no final, quando nós terminamos todo o nosso processo, elas falam e aparecem como se soubessem do que estão a falar e realmente sabem. Sem medos, sem pressões e sim com confiança. Para trabalhar a parte da postura de CEO, eu listei 2 tópicos que acho que são essenciais a Marisa trabalhar e começar a aplicar na sua postura. E atenção que isto não é criar uma postura, isto é trazer de forma natural quem a Marisa é. E mais uma vez este tipo de reflexões ajuda a trazer clareza para a sua marca. O primeiro tópico são as 3 frases que representam a sua postura enquanto líder. E a primeira frase que eu escolhi foi: não quero ser a que faz mais, quero ser a que faz com sabedoria. É um lema que a Marisa pode usar na sua comunicação, mostrando que ela valoriza mais a estratégia do que a correria, do que a pressão. A segunda frase que eu criei para a Marisa é: eu lidero com presença, mesmo quando ainda estou a aprender o caminho. E eu escolhi esta frase porque para mim tem um poder enorme. Ela representa a evolução e a transparência da jornada da Marisa. E isso é muito importante. Trazemos também a realidade da jornada de uma CEO. E por fim, a terceira frase que eu criei para a Marisa foi: a minha marca cresce ao meu ritmo. E isso também é liderança. E é importante transmitir que nenhuma marca cresce antes da própria CEO. Ela vai evoluindo ao mesmo tempo do seu próprio crescimento. E esta frase faz a Marisa transmitir segurança, ok? E principalmente autoconhecimento em relação ao seu próprio negócio. O segundo tópico que eu identifiquei são os 3 hábitos diários que ajudem a manter essa postura. Não adianta querer adotar uma postura de CEO se depois não existem hábitos que a sustentem. E eu não criei estes 3 hábitos com ideias vindas do céu. Eu já acompanho a Marisa há algum tempo e sei quais são os hábitos pessoais que ela traz para a sua marca. No entanto, trouxe estes que ela poderá introduzir na sua comunicação. E o primeiro é ouro, que é o planeamento semanal com intenção. E toda a CEO precisa de se organizar, ter a mente calma e saber exatamente o que vai fazer em cada dia da semana. E atenção que não é só chegar aos stories e tirar uma foto à agenda e colocar a dizer: estou a planear a semana, ou planeamento semanal. Planeamento é algo que é para ser cumprido. Não é só mostrar que se está a fazer uma lista interminável de coisas que, no fundo, uma a uma vão ser adiadas porque não existe uma responsabilidade sobre essas tarefas. Por isso eu criei este hábito matinal. Poderá ser um hábito matinal que irá ajudar a Marisa a organizar o seu dia-a-dia. Ainda por cima ela agora está de bebê. Por isso, acho que é algo imprescindível ela fazer. É uma fase em que ela precisa de estabilidade emocional e uma organização diária. Por isso acredito que será um grande benefício para ela. O segundo hábito é o estudo contínuo. E confesso que quando pensei neste hábito, eu pensei logo assim: a Marisa não vai ter tempo para este hábito, para adotar este hábito. Mas acabei por insistir porque é algo muito importante. E como costumo dizer, quem não se senta para aprender não se pode levantar para ensinar. Estudar também não significa um peso gigante e pressão. Se for feito com calma, com pensamento construtivo, com ritmo e horário, é excelente. Nem que seja, por exemplo, 30 minutos diários a ler um livro, porque quando falo em estudo não me refiro propriamente a estar aqui 1 hora a ver um curso online, mas, por exemplo, 30 minutos do nosso dia a ler um livro já é suficiente. Por fim, o último hábito é a análise. Analisar o que funciona, o que não funciona, o que se tem de mudar. Porque, no fundo, uma CEO não é quem tem tudo controlado, mas sim quem tem consciência da sua própria jornada e não tem medo de mudar. E é importante que haja uma análise semanal e que se entenda o que é que se mantém, o que é que se tem de mudar. E te vou dar o exemplo da há bocado que eu falei. Imaginemos que a Marisa começa hoje um novo hábito, que é planear a semana ao domingo à noite. Mas durante a semana suponhamos que ela não consegue cumprir aquele planeamento
e prefere fazer as tarefas mais fáceis no início da semana e as mais difíceis no final da semana. Quando ela for fazer uma análise semanal, ela vai entender sobre o que resultou naquela semana e o que não resultou. E ela vai ver que a forma como planeia a semana tem claramente de ser mudada. E isto é otimizar tempo, isto é otimizar trabalho e principalmente energia. Estas frases e estes hábitos que criam a postura de CEO da Marisa vão com certeza fazer a diferença na sua rotina. Agora, para complementar isto tudo e trazer ao mundo, eu vou criar rituais de marca, visuais e de lifestyle para ela poder implementar e criar uma identificação com a sua audiência. Eu vou-vos mostrar aqui umas notas. Eu escrevi alguns rituais que a Marisa podia querer implementar na sua marca, mas olhem, destes todos selecionei 3 que acho que são os que ela irá fazer sem mudar alguma coisa na sua rotina. O primeiro ritual é a leitura. Seja matinal, seja ao deitar, este ritual está interligado ao hábito do estudo contínuo que falei há bocadinho. Lembram-se quando falei na leitura do livro de 30 minutos por dia? Pronto, é algo pessoal que complementa a postura de CEO da Marisa e ao mesmo tempo pode se tornar ritual de marca. E às vezes, sem darmos conta, é tão simples trazer estes rituais das nossas próprias ações diárias. O segundo ritual são as manhãs, as tão deliciosas manhãs produtivas. As manhãs produtivas. E este ritual eu sou fã. É um ritual simples e que a Marisa com certeza consegue trazer para a sua audiência ver, que é simplesmente gravar e mostrar o que é que ela está a fazer de manhã. Claro que não precisa de mostrar tudo o que ela faz, cada passo que ela dá, mas as pequenas ações já fazem toda a diferença. E o terceiro ritual, este ritual é complementar ao primeiro hábito da postura de CEO, que é o ritual de organização. Ritual de organização. Se a Marisa implementar este hábito na vida pessoal dela, ela consegue também trazê-lo como ritual para a sua marca. Esta postura de CEO e dos rituais são complementares, reparem. A Marisa assenta exatamente qual é a postura que quer transmitir. Depois adota hábitos pessoais que sustentam essa postura. E por fim, é só trazer esses hábitos para a sua marca, criando assim os rituais de marca. Com tudo isto definido, é meio caminho andado para gerar identificação com a sua audiência e se diferenciar perante as outras marcas que existem no digital. A comunicação é fundamental saber traduzir tudo isto em mensagens claras, em mensagens persuasivas e principalmente humanas. Já sabem que eu não sou a favor de robôs. O copywriting é a parte da marca onde as palavras deixam de ser apenas texto e passam a ser identidade. E aqui não estou só a corrigir frases, estou a construir a forma como a Marisa vai ser entendida. Porque o problema de muitas marcas pessoais hoje em dia não é o que elas fazem, como elas comunicam o que fazem. Para trabalhar tudo isto, eu adicionei 3 fases pela qual a Marisa tem de passar. E a primeira fase é entender quais são os problemas do público dela. Na consultoria Elevate nós trabalhamos muito o lado pessoal para as minhas clientes saberem escrever uma boa copy, analisando as transformações profissionais, as transformações mesmo pessoais e todas as suas aprendizagens. Mas essa parte eu não vou incluir aqui. Vou só começar, sim, por definir os 5 problemas do público da Marisa, que são: o primeiro problema que eu identifiquei. Sentem que o Instagram está estagnado e não sabem o que mudar. O segundo problema é: publicam com frequência. Este é um problema que a maioria das pessoas tem, mas não se sentem ligação com o público. Parece que estão a falar para ninguém. O terceiro problema é: perdem muito tempo a criar conteúdo e ainda assim sentem que não resulta. O quarto problema é: têm vergonha de aparecer e sentem que a marca não reflete quem são. Hoje em dia é essencial aparecer e eu estou sempre a batalhar com os meus clientes sobre isto. Apareçam, ok? Apareçam. E o quinto problema é: não sabem como transformar seguidores em clientes reais. É muito importante que a Marisa saiba identificar quais são os problemas do seu público, porque antes dela escrever qualquer coisa, ela precisa de saber o que é que a sua audiência sente. Quando a Marisa escreve a partir das dores reais, a frustração de não ver resultados, a dúvida de se está ou não a fazer bem, o medo de não ser reconhecida,
ela acaba por criar empatia e proximidade com a sua audiência. Este é o ponto de partida e tudo o que vem a seguir, seja mensagens, promessas, copies, CTAs, nasce daqui. Se a Marisa não conhecer profundamente o seu público, tudo o que ela vai escrever vai soar genérico. A segunda fase pela qual a Marisa tem que passar é entender quais são os benefícios visíveis e invisíveis perante cada problema do seu público. Eu criei aqui uma tabela onde mostra os benefícios visíveis e os benefícios invisíveis da gestão de redes sociais para cada problema do seu público, no fundo. E esta lista a Marisa pode usar como base para as publicações mais diretas e emocionais. O benefício visível mostra o resultado concreto, por exemplo, ter um feed mais estratégico. Já o benefício invisível mostra realmente que cria conexão, por exemplo, se voltar a sentir orgulho na própria marca. A última fase que a Marisa tem que passar para descrever uma boa copy é saber treinar as suas CTAs para algo mais natural e não tão pesado, tão forçado como se usava há alguns anos atrás. O copywriting não termina quando a pessoa acaba de ler a publicação, mas sim quando ela se sente chamada a agir sem ser uma ação forçada, sem ela sentir que tem mesmo que tomar aquela ação. Por isso eu criei aqui 3 CTAs naturais e atualizados. O primeiro é o conta-me. Dependendo do conteúdo da Marisa, do conteúdo que ela vai fazer, ela vai pedir opinião à sua audiência e vai abrir espaço para que eles se sintam à vontade de partilhar a sua opinião, seja nos comentários, seja como for. O segundo CTA é o guarda. No final de cada publicação, a Marisa pode incentivar a que guardem a publicação, por exemplo, se esta publicação te faz pensar no teu próprio perfil, guarda-a para reler amanhã. Por exemplo. E por fim, e não menos importante, a terceira CTA é o partilha ou menciona. Por exemplo, partilha ou menciona aquela empreendedora que está a tentar crescer nas redes sociais, mas não consegue. Aqui o objetivo é aproximar e não empurrar alguém a fazer algo. Por fim, o pilar da comunicação da marca da Marisa está finalizado. Estas foram as falhas que eu encontrei na comunicação dela e achei ideal trabalhá-las de uma forma mais clara para que a Marisa também tenha consciência que isto é muito importante para a marca dela, para que a audiência dela entenda que quando ela fala é para eles e não para toda a gente. Então é muito importante trabalhar a comunicação, as nossas mensagens, entender o nosso público. Portanto, espero que a Marisa aplique isto na marca dela, porque não é nada assim de outro mundo. Portanto, está finalizado. Hoje vou trabalhar a última parte da reconstrução da marca da Marisa, que é o branding e a identidade visual. Mais uma vez aqui com o candeeiro aceso, porque tem estado muito cinzento lá fora. E em relação aqui à última parte, eu posso-vos confessar uma coisa. É que esta parte é a minha preferida, e sabem porquê? Porque ninguém cria uma estratégia de branding como eu. E vocês perguntam, como assim ninguém cria uma estratégia de branding como tu? Porque a forma como eu trato o branding é simples. Eu não invento, eu não crio uma imagem, eu revelo uma identidade. Eu quero que cada cor conte algo, que cada símbolo tenha uma razão, que cada decisão visual nasça de uma história, de algo real. E é isso que torna todo este meu processo diferente. Ele é humano, ele é estratégico e principalmente impossível de copiar. Muito importante entender a diferença entre branding e identidade visual, apesar de se complementarem. O branding é a alma, assim dizendo, é a história, é a percepção da marca. É tudo o que faz alguém sentir algo pela Marisa. O que é dela existir, o que é que ela representa, o que ela promete, o que ela quer transmitir mesmo quando não diz nada. No fundo é o que dá sentido ao visual. Enquanto a identidade visual é a tradução desse conceito. É o resultado visível do branding. É as cores, é a tipografia, é as texturas, é as formas, é o estilo visual que comunica o que o branding definiu. Vou destrinchar e vamos ver. Ela usa uns tons neutros, beges, uma presença forte no amarelo mostarda ou no amarelo torrado, o que transmite calor, proximidade, maturidade. Há uma coerência e elegância, mas ainda assim há uma simplicidade muito real, sem pretensão. A sensação que a marca da Marisa me está a comunicar é que neste momento é calma, transmite confiança, tem autenticidade, transmite profissionalismo sem rigidez,
uma energia de eu sei o que faço, mas estou aqui contigo, de igual para igual. No entanto, o que falta aqui é a história, falta o porquê dessas cores, o porquê dessas escolhas, desse tom. Tudo é visualmente agradável, mas ainda não fala da Marisa como mulher, como criadora e mentora. E depois de alguns dias aqui a analisar e a observar cada detalhe da marca da Marisa, a sua história, o seu momento atual de vida, o que ela quer representar, eu percebi que o branding dela não podia nascer de apenas uma cor ou de uma tendência. Ele tinha de nascer de um significado real e algo que refletisse quem ela é agora e quem está a tornar-se. Como já vos disse, o branding é história e depois de algumas pesquisas encontrei o melhor símbolo que podia representar a Marisa neste momento atual da sua vida, a madrepérola. A madrepérola nasce no interior de uma concha, nasce quando causa desconforto dentro da concha e em vez de a rejeitar, ela envolve, protege e transforma esse desconforto em beleza. É o que a Marisa faz na sua vida e no seu negócio. Ela pega nas partes mais desafiantes, por exemplo, o caos na rede social da cliente, o medo da cliente não ser vista e não ser reconhecida, e transforma tudo isto num espaço mais leve. Além disso, ela está grávida, literalmente a criar uma vida. E o simbolismo da madrepérola amplifica isso. É o reflexo da mulher e da marca, do tempo de maturação necessário para algo nascer com propósito e verdade. E é a partir desta história que nasce o branding da Marisa. Agora só falta complementar com uma identidade visual nova. Nada aqui foi escolhido por acaso. Cada cor, cada textura, cada elemento deste moodboard é uma extensão daquilo que a Marisa é. A paleta combina tons neutros, não tão carregados como os atuais que a Marisa usa, e a tipografia segue a mesma lógica, um tom moderno, mas com traços naturais. A nova identidade visual que eu criei para a Marisa é, acima de tudo, um espelho da mulher e da mentora que ela se está a tornar. Estas cores e texturas são para funcionar estrategicamente em cada ponto de contacto da marca dela. Por exemplo, as landing pages, um infoproduto, mesmo os próprios conteúdos do Instagram. E é assim que nasce uma nova fase. Não apenas para a marca, mas para a mulher atrás da marca. E este é o momento em que a Marisa vê isso acontecer pela primeira vez. Para aí em março, abril, que foi antes de eu descobrir a gravidez, eu estava a planear tudo. E a pérola era exatamente o símbolo. Portanto, eu não sei como é que tu fizeste isso, mas tu chegaste lá porque, olha, eu uso a pérola, tipo, aí desde o meu 7º, 8º ano que isto são os brincos, eu utilizava só pérolas. Jogava no básico ainda, isto eram os meus brincos todos os dias. Até cheguei a ter, tipo, como se usava na altura, com os vários tamanhos, sabes? Utilizava, tipo, bué pérolazinhas. Sempre foi uma coisa que eu adorei. Tanto que o meu vestido de noiva tinha pérolas nas alças. Os brincos tinham mesmo a madrepérola e depois umas pérolazinhas penduradas. Excelente! Faz todo o sentido. Portanto, olha, isto bateu muito, muito certo. Sim, principalmente a parte de teres incluído a pérola fez mesmo muito sentido. E depois, eventualmente, até venho falar contigo, porque sinto que até pode ser uma pessoa que me venha a ajudar. Ok. Depois, eu esqueci se fazes consultorias e coisas, mas depois nós conversamos.